Olá, alunos! Vamos lá então ao roteiro dessa semana, semana B aí, aula de Química, hoje na quarta, tá? Então, o que o roteiro fala? Primeira coisa, eu preciso que vocês assistam a aula da professora Georgia. O link tá aqui, a aula vai falar sobre representações da tabela periódica, já aconteceu essa aula, tá? Quem já assistiu, como faz muito tempo, aproveita para retomar aí. Depois, a gente vai precisar utilizar o caderno do aluno, tá? Currículo em ação. Se você ainda não pegou, vem até na escola, vem buscar essa sua apostila, que pode te ajudar a fazer várias atividades aí, sem precisar passar no caderno, tá? Então, o que ele pede? Ele pede para preencher os dados que faltam no quadro a seguir e, se precisar, é para consultar a tabela periódica. Então, se caso você ainda não tem uma tabela periódica, está sendo disponibilizado aqui também nas atividades, ou vai estar no material de apoio, se você precisar, tá? Então, o que ele está pedindo? A gente vai preencher a tabela. Eu tenho aqui, nessa parte, algumas substâncias, tá? Então, aí eu tenho o sulfato de cobre penteidratado, o permanganato de potássio, de cromato de potássio, cloreto de sódio, a sacarose, que é o açúcar nosso aqui, e o etanol. Primeira coisa, o que eu peço? A massa atômica de cada elemento que vai compor a substância. Então, ó, eu sempre fiz aí uma parte do exemplo, eu quero que vocês repassem nos outros. Todos os elementos, lembrando que aqui a quantidade não vai entrar, tá? E cada elemento é aquela que começa com a letra maiúscula. Se tem uma minúscula seguida, faz parte desse elemento. Então, eu preciso pesquisar lá na tabela e colocar. Por exemplo, aqui do permanganato. O K é um elemento químico, eu preciso saber qual o valor dessa massa atômica. O Mn é outro elemento químico, também preciso saber qual é essa massa atômica. E o O, outro elemento químico. Aí fecho os elementos do permanganato. Depois eu preciso calcular a massa molecular. A gente já viu aí em outras aulas. Eu tentei deixar o mais detalhado possível, tá? Lembrando que no caso aqui desse sulfato de cobre, ele tem esses 5 coisas que os outros elementos não têm. Então, o que quer dizer? Que ele tem 5 moléculas de água. Então, eu vou ter que multiplicar esses 5 pelo valor da água. Por isso que eu até deixei aqui em amarelinho, que é onde que entra uma outra multiplicação, tá? Mas no caso aqui de vocês não vai precisar fazer isso. Eu só quero que vocês realmente façam como nós já fizemos na atividade 9, tá bom? Se precisar dar uma olhadinha lá ou me pergunta. Então, eu vou substituir cada letra, no caso aqui do meu, substituir cada letrinha pelo seu valor correspondente, depois eu cheguei no final aí. Esse 249 que eu cheguei, ele é a massa molecular de uma substância. Essa uma substância na química, a gente chama assim, 1 mol de sulfato de cobre. Depois, mais para frente, eu vou explicar o que é 1 mol. Então, vamos pensar, se for apenas uma substância daquela, vai ter o peso de quem? De 249,5. Então, eu preciso aqui. E quando eu tiver 3 mols? Onde eu já vi isso? O que vai acontecer? Quando vocês estavam fazendo o AP, teve uma questão que aparecia tipo assim, ó. 3H2O, por exemplo. O que significa esse 3 aqui, ó? É o número de mols, tá? Ou o número estequiométrico que a gente fala, tá? Então, esse número é o que a gente vai precisar contar, beleza? Então, era só para vocês retomarem, recordarem aí, ok? Então,
que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar o valor que eu encontrei por 3. Olha só, que coisinha linda. Peguei esse valor e multipliquei por 3. Então, ficou até mais fácil. Depois, tem a parte 3 do nosso exercício. Também vou precisar que vocês assistam a aula. A professora fala sobre conservação de energia, isso é muito importante, tá? A gente depois vai utilizar em gráficos isso. E depois, vamos trabalhar uma atividade aí, também do caderno do aluno. Ele fala o seguinte: um dos aspectos a ser considerado na escolha de um combustível é a sua eficiência, avaliada em relação à quantidade de calor que é capaz de produzir. A quantidade de calor liberada por unidade de massa ou de volume do material combustível é chamado poder calorífico, geralmente expresso em quilocaloria por quilo ou quilojoule por quilo. Com o apoio do texto, nova composição da gasolina e a tabela com os valores do poder calorífico dos combustíveis disponíveis no quadro a seguir, responda as seguintes questões no seu caderno. Então, vamos lá. Eu não vou estar lendo o texto, mas eu peço que vocês leiam, tá? Eu vou estar disponibilizando essa tabela também, ó, o poder calorífico para vocês, mas qualquer coisa, podem acessar aí, não tem problema, eu coloco aí o link de cada um para vocês terem acesso, conhecerem aí sobre essa composição da nova gasolina, tá? Então, primeira coisa, ele fala o seguinte: quais os combustíveis a seguir produzem a maior quantidade de energia por combustão? O etanol anidro, o óleo diesel, a gasolina C com 27% de etanol ou a gasolina de aviação? Como que eu vou saber isso, professor? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma tabelinha, né? Que vai ter os meus produtos. Desculpa aqui. Vai ter os meus produtos. Aí eu vou colocar o nome de todos esses, ó. O etanol anidro, o óleo diesel, a gasolina tipo C e a gasolina de aviação. E depois colocar o valor do poder calorífico. E fazer o quê? Preciso consultar a tabela. Na hora que eu consulto a tabela, eu só peguei a parte que tem aí o que eu preciso, tá? Tem várias partes. Tem o fator de conversão das unidades, nós não vamos estar usando. Tem a densidade e tem o poder calorífico. Eu vou estar usando essa parte aqui, tá? Da parte do poder calorífico. Quem eu preciso? Do etanol anidro. Aí eu copio o valor que tá lá, tá? Eu também preciso da gasolina tipo C aqui, gasolina de aviação e óleo diesel. Tem vários outros componentes aí, mas o exercício pede apenas esses 4. Aí eu vou colocar lá na minha tabela. Depois que eu coloco na minha tabela, eu vou para a perguntinha B. O que ele pede para mim? Eu tenho que comparar o poder calorífico do etanol e da gasolina C lá, que tem os 27% de etanol. Como que eu faço isso? A linda regra de 3, tá? O que eu faço? Como que eu faço isso? Eu vou utilizar que 1 quilo de etanol vai compor o quê? O valor que está lá na minha tabela, tá? Então, eu vou ter valor em quilos e o poder calorífico. Certo? Aí eu faço isso tanto com etanol, tanto com a gasolina. Então, ó, vou colocar aí, ó, 1 quilo
de etanol. Vou até colocar aqui em cima, depois da gasolina vocês montam, tá? Olhando lá na tabelinha, o que vai acontecer? Eu sei, ó, olhando aqui na tabelinha, eu sei que o etanol tem 6.750 de poder calorífico. Então, o que vai acontecer aqui? O poder calorífico vai ser 6.750. E 0,79 quilos vai ter quanto? X. Aí eu vou calcular o valor de X aí. O mesmo processo vai acontecer com a gasolina. Eu vou ter o valor de quilo, qual que é o poder calorífico desse quilo, e depois eu vou calcular para 0,75 quilos. Aí eu acho esse valor, tá? Depois, se vocês quiserem falar quem é maior, quem é menor, em quantas vezes, melhora ainda mais a resposta de vocês. Letra C e última questão nossa aí, tá? Essa é um pouquinho mais puxada. O que ele está pedindo? Ele fala que um tanque de um carro tem 60 litros de capacidade. Quantos litros de etanol devem ser queimados para produzir a mesma quantidade de calor que 60 litros de gasolina? Olha aí agora, eu vou precisar de uma conta, vai precisar da resposta da outra conta. Então, aí também vou fazer a regra de 3, tá? Eu vou começar aí com a gasolina. Eu vou ter 1 litro de gasolina, vai equivaler o valor que eu vou achar lá do poder calorífico. Já vou deixar fácil aí para vocês, tá? Que é o que vocês vão encontrar lá no exercício B. Vou até colocar aqui, ó, exercício. A resposta do exercício B vai estar aqui, tá? Olha só que bonitinho. Depois, o carro não tem 60 litros? Então, 60 litros tem X. Esse é o valor que eu vou encontrar. Esse vai ser, nada mais é que a eficiência que a gente fala, que a gasolina vai conseguir fazer o carro andar, tá? Então, esse valor vai ser muito importante. Por quê? Depois eu vou fazer a mesma coisa com o álcool, que é o etanol. Se 1 litro de etanol eu consigo obter, vou achar lá o meu poder calorífico, que a gente também achou no exercício B. Quantos litros eu vou precisar? Olha só, e mudou o lugar do X, hein? Até vou trocar a letra, não vou colocar X, vou colocar Y. Por quê? Sabe esse valor de X que a gente encontrou aqui, ó, da gasolina? Esse valor de X vai precisar estar aqui, ó. Tá? Aí, o que vai acontecer? Eu vou ter o valor, aí a quantidade de litros que eu preciso colocar no carro de etanol para ele ter a mesma eficiência ali da gasolina, ok? Só que ele pede uma outra coisa. Eu preciso saber em valor. O que vai render mais para mim? Colocar o álcool ou colocar a gasolina? Então, o que eu vou fazer? Minha terceira parte aí no meu exercício, eu vou ter que calcular. Eu não utilizei 60 litros de gasolina? Então, ó, se eu tenho aqui 60 litros de gasolina,
Eu sei que cada litro da gasolina está me custando 5,297, tá? Esse valor eu pesquisei aqui em Leme, não tem problema. Coloquei um valor fixo aí. Vou achar quanto que eu vou pagar desses 60 litros da gasolina. Depois eu não achei o valor de litros lá do álcool. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar quanto que vai ser necessário para ter a mesma eficiência ali da gasolina e vou multiplicar aqui ó, por 3,997. Para quê? Eu preciso saber qual vai ser o meu menor custo. Vai ser abastecer com álcool? Vai ser abastecer com gasolina? Não vai ter diferença? A gente precisa saber disso para poder ver o que compensa mais. Quando eu tenho um carro flex, eu preciso saber. Vou pagar mais caro na gasolina, mas vai ser mais eficiente. Mas o álcool está mais barato, vai me compensar mais. Então, é através disso que a gente vai conseguir observar, tá? Então, lembrando, a gente precisa estudar com a firme certeza que tudo requer um esforço e disciplina, e que isso vai resultar em felicidade e grandes conquistas. Por mais difícil que está a situação de estar esse ensino aí remoto, por ser mais difícil, eu preciso me virar sozinha, eu não tenho ali o apoio do meu professor toda hora, não tem problema. Eu preciso ali me esforçar, eu vou precisar pedir ajuda, eu vou precisar fazer as coisas, então eu preciso pedir. O meu professor não tem uma bola de cristal que ele vai adivinhar que eu necessito de ajuda. Eu preciso avisar ele, professor, eu não estou conseguindo. O professor sempre vai dar um jeito de te ajudar. Às vezes, não naquele momento, mas ele marca com você um outro momento para que ele consiga passar, tirar todas as suas dúvidas, tá? É uma atividade um pouco longa, vários cálculos de matemática, então tenta focar direitinho para que não saia nada errado. E qualquer dúvida, entre em contato comigo, não tem problema. E lembrando vocês que o nosso plantão vai ser hoje, na quarta-feira, das 8h45 da noite até as 9h15 da noite, tá bom? Espero que vocês consigam fazer. Se não conseguir, entre em contato comigo. Um beijo e até mais.